Fala, empreendedores, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Garra Podcast. O podcast para o empreendedor, principalmente se você é de uma cidade do interior, quer saber histórias de pessoas que dão e deram muito certo ao longo da sua trajetória empreendedora. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial. Já ajudou mais de centenas de empresas da nossa cidade aqui da região. Um cara que ele é especialista em números, em pessoas. E por isso é uma honra muito grande receber aqui o CEO da Plano Gestão e Resultados, grande amigo Thiago Augusto, meu irmão. Valeu, seja bem-vindo ao Garra Podcast. Cara, que alegria, Gustavo, que alegria poder participar desse projeto aqui. Antes de mais nada, parabéns, cara. Eu acho que estava precisando, estava faltando isso aqui na nossa cidade, né? Esse centro de informação, essa partilha de conhecimentos. Então, parabéns. Estou muito feliz de estar aqui hoje, tá? De poder partilhar, de poder levar um pouco da minha vivência. Já passei por tantas situações no mundo empreendedor, eu já vivi tanta dor de empresário aí e hoje eu quero poder partilhar um pouco disso daqui com vocês, mas muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui hoje. Não, legal demais e o nosso intuito é esse mesmo aqui, dar voz às pessoas que têm muita experiência, muitos resultados e não propagam isso. E eu acho que isso está muito pertinente para os dias atuais, né, Gustavo? Porque a gente tem visto o meio empreendedor com medo de ser empresário. Né? A gente olha para os empresários assim, eles têm medo do próprio negócio. Às vezes tem medo até das pessoas que estão com eles. Não podem falar, não podem reagir, porque tem medo de fracassar. E eu acho que assim, o fracasso ele faz parte do mundo empreendedor. Eu acho que ele também é transformador. E as pessoas têm medo de errar. E isso precisa ser desmistificado, precisa ser falado aí também, né? E da onde? Ó, antes de mais nada, você vai ver que eu tô aqui com o meu caderninho aqui. Hora que aparecer um insight, eu já pego e anoto. Pode continuar, não repara, não. Bacana. Mas da onde que você acha, a gente já entrou num assunto aqui muito legal, da onde que você acha que vem essa insegurança do empreendedor? A insegurança do empreendedor, na minha visão, sabe, ela tem partido do pressuposto que se eu ficar sozinho hoje, eu não consigo fazer nada. Minha empresa fecha. Se eu perder minha equipe, minha empresa fechou. E muito pelo contrário, o empreendedor tem que entender que a ideia nasceu dele. Se a ideia nasceu dele, por que ele tem medo de refazer toda a equipe dele novamente? Por que ele não pode dar o passo para trás e começar tudo novamente de uma forma diferente? E às vezes a gente está tentando, eles ficam tentando corrigir algo que não está funcionando. Aí troca uma peça, mas uma peça velha no meio de uma peça nova, normalmente dá problemas. E eu vejo isso, os empresários estão muito inseguros nesse ponto. Quando o assunto é equipe, então, nem se fala, viu? Mas você acha que essa insegurança, ela parte da parte do empresário não tá capacitado para treinar ali uma equipe nova, tem esse medo, ou de, não, realmente ali eu não posso transmitir porque vai pegar minha ideia, vai levar para frente, vai montar o seu próprio negócio? Qual que é essa vertical que você... Tem os dois lados da vertente aí bem semelhantes. Tem empresário que tem medo de contar sobre a sua ideia e alguém copiar e fazer melhor que ele. E eu sempre digo que a cópia nunca vai ser igual, né? Não existe cópia original, né? Cópia é cópia, sempre tem um defeitinho. Então, o empresário tem medo de partilhar. Hoje ele prefere segurar do jeito que está do que expandir e ser maior. E tem também a falta de capacitação. Hoje os nossos empresários, quando o assunto é aprendizado, sentar para ouvir, eles têm dificuldade para isso. Muitos dizem para você, não tem tempo, eu não estou conseguindo, mas o que está faltando hoje é prioridade. A gente precisa começar a priorizar as coisas. O empreendedor atual não está priorizando. O que ele está priorizando? O dinheiro, o resultado financeiro. E o resultado financeiro nada mais do que uma consequência daquilo que você fez para trás. Né? Então, se o resultado financeiro está sendo positivo, é porque algo de bom você está fazendo para trás. Se ele não está sendo satisfatório, alguma coisa para trás está errado. E aí é onde a gente fica focado sempre no final, né? No fechamento ali do mês. E é isso que está acontecendo. Então o empresariado está precisando aprender mais sobre liderança, está precisando aprender mais sobre pessoas, está precisando aprender mais sobre planejamento. Né? Vai tudo de um jeito assim, muito aleatório. E às vezes dá certo, às vezes dá errado.
E aí quando dá errado, aí bate o desespero. É o que eu tenho visto aí nas minhas andanças aí por onde eu tenho passado. E não é por pouco lugar, não, né? Sempre por muitos lugares, você tá aí ajudando, andando. Mas, em cima dessa questão que você levantou, o empreendedor meio que ele vai ali naquela corrida do rato, Aham, em busca do dinheiro, aham. como você tá falando. E a pessoa talvez esquece, né, de capacitar, de olhar ali pra essência. Talvez ela acha que ela dá um passinho pra trás, ou desviar um pouquinho aqui pra... Porque não é deixar de correr atrás do dinheiro, isso vai vir como consequência. Mas ela não entende que se... Não vê como viável se capacitar ali por um período de 1, 2, 3, 6 meses ou um ano para acelerar o processo, prefere ficar nessa corrida desgastante que rapidinho vai cansar e... Gustavo, isso faz tanto sentido que você está falando que há dias atrás eu estava numa grande empresa e eu perguntava para um grupo de líderes. Eu pedi para reunir todo o grupo de liderança da empresa. Falei, não, traz essas pessoas aqui que eu quero falar com elas. E aí eu fiz uma simples pergunta para eles. Pessoal, vocês sabem qual é o propósito da empresa? Bateu o silêncio, cara. Bateu o silêncio, ninguém falou mais nada comigo ali. Então, moral da história. Esses líderes estão liderando para quê? Para quem? Se nem eu sei para onde esse negócio está indo. A empresa não deixou claro o seu propósito. Então, quando a gente não sabe para onde o negócio está indo, como eu irei fazer uma liderança efetiva e assertiva? Entendeu? Então, assim, peraí. Pessoal, qual é o propósito da sua empresa? Para que esse negócio existe? Isso tem que ficar claro para a equipe, para as pessoas com quem nós estamos contando nessa colaboração. E eu tenho sentido que isso está bem ausente, sabe? Então, por isso eu sempre digo, vamos investir em treinamento e capacitação. Mas antes de mais nada, vamos investir num planejamento para deixar tudo claro o que nós queremos. Para onde que nós estamos indo? Daqui a um ano, Gustavo, onde eu quero estar? Sabe aquelas perguntinhas que todo mundo faz, mas que ninguém pratica? Ah, daqui 2, 10 anos, o que você quer da sua vida? Ah, eu quero estar rico. Ah, eu quero ter uma casa própria. Mas o que você tem feito para conquistar isso? Aí já não tem resposta. Então, eu acho que está na hora da gente mudar isso. Tá na hora de quebrar essa cultura dessa forma aí de querer. Né? E eu sempre tenho levado a informação que nós estamos cheios de intenções. É muita intenção e pouca ação. Intenção sem ação não gera resultado. Da mesma forma que muitas ações sem intenção também não geram resultado. Então a gente precisa conectar os dois, né? Colocar as nossas intenções e as nossas ações se comunicarem, para que elas realmente transformem um resultado efetivo, que é aquilo que todo mundo está querendo, né? Até anotei aqui, vim extraindo um pouco o que você falou, é uma falha gigantesca na comunicação. Muito grande. Tanto em toda a cadeia que faz parte ali da empresa, do CEO, do founder, até a pessoa que tá ali entrando hoje. E não conecta. Uhum. E não conecta. E muitas das vezes o empreendedor em si, eu tava com esses dias a gente conversando, a pessoa tem um receio muito grande nessa parte, mas será que o receio não é dele ali não tratar algumas crenças, algumas coisas dele? Em algumas partilhas que até inclusive já fiz com você, eu vejo muito essa questão da crença. As pessoas têm uma certa resistência em algumas coisas ainda, que precisam ser quebradas. Né? Há dias atrás também, um empreendedor falou assim para mim, assim, Thiago, eu tenho medo de falar com a minha equipe. Bom, medo de falar com a sua equipe por quê? Porque hoje, sem aquele braço que ela tem, as coisas não funcionam. Mas, Gustavo, as crenças limitantes é o que tem tirado muito empresário de sucesso. Se nós quebrarmos essas crenças limitantes, essas crenças que te obriga a andar para trás, dar um passo muito para trás, ou ficar até estagnado, é o que tem te deixado muitas ideias milionárias guardadas num papel, num caderno, ou até mesmo dentro de você mesmo, entendeu? Então a gente precisa também avançar nisso, quebrar essas crenças. Diante de todos, você convive ali, escuta histórias, as dores também, as vitórias, o que faz desvendar e ele enxergar essas crenças dele, ele conseguir enfrentar aquilo ali? O que seria algo assim, falando, ó, se fizer isso,
Lógico, tem cada um perfil, mas para a grande maioria, se fizer isso aqui, ele vai enxergar, vai conseguir ele destravar e acelerar. Gustavo, Na sua na visão. minha forma de olhar para essa questão, aí, o que está faltando do empresário é confiar mais nele. Ele não está confiando nele. Ele não confia no potencial que ele tem. Entendeu? Então, e por não confiar e por não se sentir seguro daquele potencial que ele tem, ele acredita que aquele negócio que ele tem é o único da vida dele. Você já viu aquelas ideias de caso de sucesso que a pessoa começou com algo e ficou milionário, foi com outra totalmente diferente? Por que isso não pode acontecer comigo? Por que eu tenho que insistir nesse negócio que não está me fazendo bem, que não me dá paz, que não me dá sossego e também não me dá dinheiro? Por que eu tenho que continuar insistindo nesse negócio se eu tenho algo que pode ser diferente, mas só que eu tenho que começar do zero? Então, o que está vendando, deixando as vistas do empresariado, né, bloqueada, é o medo. Para resumir tudo que você está me perguntando, chama-se medo. Eu tenho medo. Tá? Então, a partir do momento que a gente quebrar esse medo e acreditar mais em nós mesmos, eu acredito que não tem nada que para, não. Tem nada que vai segurar o empresariado, um empresário decidido, entendeu? Com o objetivo de conquista. Não tem nada que para. Mas o medo tem bloqueado muitos empresários de chegar ao sucesso. Show, show. A gente já deu uma acelerada aqui, já falou de algumas histórias sobre crenças, medos, desafios, mas vamos falar aqui pro pessoal que ainda não conhece esse ser humano incrível, esse profissional exemplar que transforma várias vidas em empresas, né, Thiagão? Quem é o Thiago Augusto? Eita, quando toca nesse assunto aí, cara, eu fico até bastante emocionado, tá? Eu, desde ainda muito jovem, quando eu comecei lá na minha vida CLT, né, como colaborador de empresas, meu primeiro emprego, Gustavo, foi numa rede Senac. Senac, hoje eu nem sei mais se o Senac ainda é atuante no nosso país ainda, eu não sei, que eu perdi um pouco desse contato. Mas foi meu primeiro contato com empresas. Nesse caso era da prefeitura, né? Até que então um dia eu recebi um convite para trabalhar numa empresa de Xerox, né? Que ainda existe ela aqui na nossa cidade ainda. E eu comecei a ingressar minha carreira profissional ali. Até que, trabalhando nessa copiadora, eu fui convidado para trabalhar numa fazenda. Cara, quando você fala comigo de vaca, cachorro e cavalo, você está falando com o cara mais feliz do mundo, que eu amo demais da conta. E quando me convidaram para trabalhar nessa fazenda, eu não pensei duas vezes, falei, estou indo já hoje mesmo, porque eu vou realizar meu sonho, né? E o Thiago Augusto, né, esse cara da cidade de Monte Carmelo, né, a capital da telha e do café, tinha alguns sonhos. E um dos meus sonhos, Gustavo, era se tornar veterinário. Eu tinha um sonho gigante de ser veterinário, já tinha definido isso na minha vida, que eu seria realmente um veterinário, mas as circunstâncias do mundo foi me levando para outras ocasiões. Eu gosto tanto desse meio do campo, que quando eu chegava em casa, né, sujo do estrume da vaca lá do campo, eu falava, mãe, eu estou feliz demais do jeito que eu estou aqui agora. E aí minha vai tomar banho, menina. Parecia que eu queria ficar daquele jeito, de tão feliz que eu estava, até que um dia eu fiz um curso de inseminação, cara. No dia que eu fiz um curso de inseminação, eu falei, não, veterinária não é o meu negócio. Porque eu achava que eu estava maltratando o animal, eu estava judiando o animal, mas não é, sabe? Porque existe uma técnica. E aquela técnica, eu não aceitei ela. Eu não soube lidar com aquela técnica. E aquela técnica colocou uma barreira no meu sonho. Entendeu? Mas, como as coisas, muito na minha vida é providência de Deus, passado alguns dias, e eu me lembro com muita alegria do meu amigo Cacai, né, afinado Cacai, que Deus o tenha aí, é um cara fantástico que trouxe muitas histórias para mim aí. Ele precisou assumir uma outra responsabilidade. E não tinha quem assumisse a dele, que era a gerência da fazenda. E aí a diretoria da empresa chegou assim, ó, a partir de tal dia você vai ser o gerente da fazenda. Falei, pronto. Não entendo nada de gestão, não sei nada de pessoas, e principalmente no meio que eu estava, porque o meio da fazenda é um pessoal que tem uma cultura diferente. Então, lidar com eles é bem mais desafiador do que lidar com pessoas do meio empresarial. Entendeu? É muito diferente. Cara, eu passei uns apertos para chegar aí.
E aí tá, eu aceitei o desafio de ser gerente dessa fazenda, mesmo não tendo conhecimento nenhum. Esse foi o seu principal desafio no início. Foi meu principal desafio. Mas aí veio outro desafio. Por não saber como fazer, eu tive um amigo, que hoje é meu grande amigo aí, é o cara com quem eu divido todas as minhas dificuldades, que é o Douglas. Ele falou assim, cara, vamos estudar, vem fazer faculdade aqui conosco. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para pagar. O meu dinheiro não dá para pagar. E naquela época, Gustavo, eu ganhava nada mais, nada menos do que R$ 390, cara. Eu tinha R$ 390 de remuneração. E a faculdade era 290. Então, quer dizer, se eu passasse 290 na faculdade, eu ia sobrar com quase nada. E eu tinha isso na minha cabeça. Essa época aí, que você tá falando, naquela época, só pra gente situar que ano que era. E isso foi nos anos de 2006, 2007 aproximadamente, entendeu? Onde, como eu sou de uma família muito simples, né, pobre, minha mãe não tinha mais condições de estudar mais um. Nós somos 3 irmãos e 2 já estavam estudando fora. Então, eu para mim poder se manter, eu tive que ajudar a minha mãe. E a forma que eu ajudei foi isso. Até que surgiu uma outra oportunidade dentro da mesma fazenda, que era ter que cuidar do gado no final de semana. Tá? Então, como os colaboradores já estavam exaustos da semana trabalhosa, não tinha quem cuidasse do gado no final de semana, todos os domingos. E eu topei a parada para ganhar mais R$ 80 por mês, cara. Falei, esses 80 aqui vai me ajudar a pagar essa faculdade. E eu topei por 3 anos da minha vida, abrir mão de todos os meus domingos, enquanto meus amigos estavam na balada no sábado à noite, curtindo a noite, curtindo a vida, curtindo a festa, como a gente chamava, né? Eu estava indo para casa dormir, porque eu tinha que pegar a minha bicicletinha, porque eu não tinha moto, tinha carteira, não tinha nada, e cortar 13 quilômetros de bicicleta sem marcha, tá? Para poder tratar dos animais lá sozinho. Cara, eu era tão magro, que um saco de 40 quilos de ração eu tinha que dividir em 2 para me dar conta de jogar em cima da carreta, porque eu não tinha força sozinho para jogar. Então o negócio era muito, muito louco. Mas isso não tirou eu do meu objetivo. Eu assumi essa responsabilidade de ganhar mais esses R$ 80, que fez total diferença para mim poder pagar a minha faculdade, né? Não precisei de financiamento, não precisei de nada. Foi no suor mesmo, foi como eu diz no ditado, foi no peito e na raça, né? E aí, Gustavo, quando eu assumi essa responsabilidade e eu venci o meu diploma, foi no momento em que eu fui convidado para ir para um outro local. Eu estava agora voltando, saindo de uma fazenda e vindo agora para o meio do agro, ainda mais agora no café, né? Do meu grande amigo Francisco Sérgio de Assis, né? Do qual eu queria muito agradecer pela escola que isso foi para mim. Passar por essa empresa foi uma nova faculdade. Foi onde eu aprendi muita coisa do que hoje eu pratico. E hoje Esse é o famoso Serginho da Pioneira. É muito conhecido e eu gosto muito de lembrar dele pela oportunidade de aprender com ele. E que também tem uma história muito bonita. A história do Sérgio é fantástica. E ali naquela escola eu recebi apoio, entendeu? O Serginho ele me apoiou nessa minha formação. Foi onde eu consegui dar mais um passo e conquistar o meu verdadeiro diploma, né? Que naquela época o formado na faculdade era diferente. Para os dias atuais, talvez nem tanto mais, porque hoje existem tantos meios de você sobreviver, mas quem tinha um diploma era diferente. Aí, Gustavo, foi quando eu me vi um administrador de empresa. E pronto. E agora, o que fazer daqui para frente? Né? O que fazer com esse diploma? Que é a dúvida de muitas pessoas. Tem muita gente que forma e não sabe o que faz com o diploma. E eu também tive essa dúvida. Até que, novamente, aparece na minha vida meu amigo Douglas. Tiago, vamos para a área da consultoria. Eu falei, cara, eu vou para a consultoria fazer o quê? Eu não sei fazer isso ainda. Eu acabei de formar, não tem total. Cara, nós aprendemos lá na frente. E eu topei a parada, bicho. Ali nos anos de 2009, precisamente no dia 8 de novembro de 2009, eu dava o meu passo, né, rumo ao mundo empreendedor. Eu deixava de ser um CLT para se tornar um empresário, para se tornar um empreendedor no ramo da prestação de serviços. O que foi mais difícil? Sim, voltando só um pouco antes. É impressionante, né? Parece a historinha de filme, a historinha que você vê no Instagram, no TikTok, mas não. Realmente, as abdicações que a gente faz na nossa vida, finais de semana, trabalhar depois do trabalho, enfim, investir na gente mesmo, no nosso tempo, lá na frente a conta fecha.
o resultado é positivo. Nunca vai ser por acaso. Então é legal a gente falar isso, porque talvez tenha alguma pessoa hoje que tá aqui vendo, escutando o Garra Podcast e tá nesse processo. Eu tô abdicando, tô deixando pra depois, pra eu curtir, tô estudando, tô não sei o quê. Mas parece que não tá chegando. Calma. Calma que vai chegar esse momento aí de colher, né? E já voltando, Thiagão, o que foi o principal desafio seu? Muita gente sofre nessa migração. A gente tá aí, meio de muitos cursos, imersões, e a gente vê as pessoas... É doloroso essa troca da CLT para ser um empreendedor, para ter ali o CNPJ, o MEI, enfim. Como que foi para você esse processo? Gustavo, eu também passei pelo medo, tá? Eu confesso para você que eu tive muito medo de entrar nessa ideia, de confiar naquilo que o Douglas falava para mim naquele momento ali, porque eu não me sentia preparado. Eu era apenas um administrador de empresa recém-formado, como todos e quaisquer outros profissionais que estão recém-formados. E entrar para o mercado de uma forma despreparada para ajudar outras pessoas foi um dos meus grandes desafios. Por quê? Eu tinha que apresentar para o meu cliente que eu estava preparado para ajudá-lo. Mas dentro de mim falava, você não está preparado. Você não vai conseguir. Da mesma forma que muitos vieram falar para mim que eu estava louco. Entendeu? Isso aí não dá dinheiro, isso daí não vai te levar para lugar nenhum. Porque no seu caminho do sucesso, você topa pessoas que querem te igualar. Elas não querem que você seja diferente delas. Elas querem que você seja iguais a elas, porque elas não têm coragem de fazer o que você faz. E esse foi um dos meus grandes desafios, porque na minha roda de amigos, eles não me incentivavam muito nessa questão. O único cara que teve coragem de me incentivar, assim, falou assim, vai lá que dá certo, foi o Douglas. Né? E hoje também eu tenho um amigo que é parceirão meu, né? Eu gosto de me chamar de véi. O véi também sempre me apoiou, sabe? Foram os apoios que eu tive ao longo dessa caminhada. Mas, tirando dessas questões, eu tive muito mais barreiras do que incentivos para poder passar, entendeu? Então, o meu grande desafio foi vencer os meus medos e sair do mundo em que eu vivi, que eu fui criado, porque a minha mãe, ela não me deu um espírito empreendedor. Porque, não, a pessoa nasce empresário. Não, ela não nasce empresário, ela se torna. Mas o meu meio, a minha criação, é de uma família simples, onde a gente tinha que trabalhar para outras pessoas para trazer o sustento para casa. Eu fui criado com essa metodologia. E vencer essa barreira aí foi um grande desafio. Muito desafio, entendeu? Então, depois que eu consegui superar esse primeiro passo, aí, Gustavo, aí as coisas começaram a mudar de figura, porque aí eu vi que eu precisava me capacitar mais. Eu tinha que colar com pessoas que sabiam mais do que eu, para me poder trazer algo a mais para essas pessoas. Então, quando eu consegui vencer essa barreira aí eu fui conhecendo um pouco mais o Thiago, eu fui conhecendo mais o meu potencial, eu fiz teste das minhas habilidades, onde é que eu performava bem, onde é que eu não estava performando bem, para mim poder chegar onde eu estou chegando hoje, né? Ainda não cheguei, eu estou no caminho ainda, né? Então é isso que eu gosto de falar. E igual, você citou aí muitas vezes o Douglas, agora citou o véi. Como que foi, falando da parte amizade, a gente sempre tem amigos que, assim, talvez não muitos, mas sempre tem um ou outro ali que dá um suporte na nossa trajetória. E como que foi a parcela, o apoio da sua família durante essa trajetória sua? Teve muito questionamento, não teve? Teve mais apoio? Era... Porque a gente vê muitas pessoas querendo ir pra frente, mas não, a família ainda é muito conservadora e fica tentando cortar as asas, né? Sim, Como que foi pra você esse processo? Gustavo, eu tive algumas namoradas também que me apoiou, né? Durante essa minha trajetória. Aí, Fernanda, declaração de amor aqui agora. E assim, e aí, quando eu escolhi vencer essa vida com a Fernanda, né, que hoje é a minha esposa, da qual eu queria muito aqui agradecer ela por tudo que ela faz pela nossa família, eu tive todo o suporte para ir de verdade.
A Fernanda, ela tem um dom que eu acho que Deus para ela, que ela sempre fala assim, ó, fica tranquilo que vai dar certo. Entendeu? Porque tem hora que a gente dá um desespero, né, Gustavo? Tem hora que a gente entra em umas situações que dá uma desesperada na gente. E quando ela veio participar, e a minha mãe também disse, Tiago, é isso que você quer? Falei, mãe, sim, é isso que eu quero. Então, coloque em oração e faz acontecer. Aí a minha mãe já começou a mudar a concepção. Só que o meu pai não. Ele falava assim, né? Meu pai, eu lembro dele com muita emoção, porque meu pai foi um analfabeto, Gustavo. Meu pai sabia isso. Meu pai aprendeu a escrever o nome da mãe, porque minha mãe ensinou ele. Entendeu? Meu pai não teve escola. Mas meu pai era digno da sabedoria, que meu pai falava só assim para mim, meu filho, larga disso e vai trabalhar para os outros, que é muito melhor do que o que você está querendo fazer. Mas não era de maldade, é porque ele não tinha conhecimento naquele momento do que eu queria, do que eu estava disposto a fazer. Mas ele também foi participativo nas minhas decisões. Ele só deu a ideia, ele não me criticou. E quando eu fui, ele também não pôs barreiras para mim. Então, Gustavo, eu gosto de dizer assim, a família é a base das coisas. Né? E quando a gente toca nesse assunto, a gente tem que empreender que a regra do sucesso, às vezes ela é desafiadora, mas é simples. É saúde, família e trabalho. Sem isso daqui, eu acho que não existe negócio, eu acho que não existe sucesso, não existe uma forma de você transformar se você pula essas etapas ou abre mão de uma delas. Porque eu já vi muitas pessoas que falam assim, não, eu tenho que trabalhar para cuidar da minha família. Se eu não trabalhar, minha família não tem como. Aí esquece da família por conta do trabalho, depois perde tudo. Perde família, perde trabalho, perde tudo que deveria. Então, assim, a minha família, Gustavo, ela foi fundamental para isso que eu sou, para isso que eu tenho, para onde eu quero chegar. Eu sou apoiado pela minha família. Toda a minha família me dá apoio para me chegar. Aqueles que às vezes não concordam, não falam nada, mas não colocam barreiras. Então eu digo que eles são e foram fundamentais para onde eu estou caminhando. Você falou aí parte da sua família, também sua entrada no mercado empreendedor. E agora você me falou algo que me chamou a atenção, por conta da tríade, né? Saúde, família e trabalho. Quando que chegou essa clareza pra você da tríade? Quando que bateu, você falou, opa, não dá, tem que ser aqui. Gustavo, parece que não, viu? Mas nos anos de 2015, eu passei por uma crise de ansiedade que eu precisei ser medicado. Então, para você que sofre de ansiedade, acha que isso acontece só com você, não é não. Vou contar minha história aqui para vocês. Em 2015, eu estava recém-casado, tá? E eu, em alguns momentos da minha vida, eu sempre deixei que o se participasse dela. E se der errado? E se eu não conseguir? E se eles falarem mal de mim? Eu deixei o se participar da minha trajetória. E aí, Gustavo, foi quando eu me deparei com a situação calamitosa, tá? E quando eu falo calamitosa, cara, é porque eu tive que tomar remédio mesmo para me reerguer, ao passo de eu ia para casa, Gustavo, parece que eu estava indo pro inferno. Eu passava mal, cara, passava muito mal mesmo. Então, ao passo de eu ter que me isolar dentro do quarto para ver se a Fernanda não via tudo que eu estava sentindo. Ela não participava de tudo que eu estava sentindo, porque para ela estava muito doloroso esse momento também. Então, as minhas crises de ansiedade, quando elas me atacavam, eu tremia muito, eu passava muito mal, e ao passo de assim, não tem mais saída, eu preciso de uma ajuda. Tá? E foi quando eu entendi que eu me dediquei muito ao trabalho. Eu dediquei tanto ao trabalho que a minha saúde, a minha família ficou para trás. Eu trabalhei muito nessa época, muito mesmo. Eu cheguei a trabalhar, não sei nem te contar quantas horas assim, incansáveis, pensando no quê? Dinheiro. Meu foco era dinheiro. Queria dinheiro. E eu esqueci de tudo. Eu esqueci da minha família, eu esqueci da minha saúde, e eu foquei em tudo. Tudo que vinha chegando em mim, eu fui pegando, até que um dia eu falei assim, ó, o corpo me mostrou, ou a vida me mostrou, não é esse o caminho. Foi aí que a tríade fez parte da minha vida. Eu entendi que sem a minha família e sem a minha saúde, o meu trabalho não vai adiantar. Porque todo o dinheiro que eu ganhei, eu gastei boa parte dele me recuperando. E foram 5 meses de muita luta, Gustavo. Muita luta mesmo. Os medicamentos fizeram o seu papel, mas quem resolveu realmente a parada fui eu. Foi o dia que eu falei assim, Fernanda, hoje é o último dia que eu tomo esse remédio. Nunca mais
eu bebo esse tipo de remédio na minha vida. Gustavo, foram 3 dias de muito sofrimento, porque o remédio me deu um suporte. Então ele me dava a base, né, para mim poder continuar. Quando eu tirei esse danado de cena, você não tem noção do que eu passei. Mas graças a Deus, nunca mais eu precisei tomar nenhum tipo de medicamento. Então, a tríade fez sentido para mim foi nos anos de 2015, quase em 2016, porque eu passei do mês de junho até novembro de 2016 com a medicação. Eu tinha que tomar mais uma caixinha, que seriam 6 meses de tratamento. Então, eu iria virar o ano com tratamento. Eu não necessitei. Então, por isso que eu te falo que em 2015 a tríade fez total sentido para mim. E quem que chegou pra você e falou, ó, vamos equilibrar? Não, veio só de você mesmo, você leu. Da onde que veio, assim, essa... Ô, Gustavo, eu sempre fui um cara que sempre gostou de ler, tá? Sempre não. Depois da faculdade eu me apaixonei mais. Antes eu não gostava, não. E aí a internet ela veio jogando aquela avalanche de informações sobre mim, né? E todos os casos de sucesso mostrava as suas rotinas. A pessoa começava de manhã cuidando da saúde, depois estava ali tomando um cafezinho com a família, depois mostrava que estava indo para o trabalho. Então, assim, isso começou a me mostrar, peraí, o caminho é esse. Eu estava fazendo ele invertido. Eu acordava de madrugada para ir para trabalhar, eu chegava de noite do trabalho, entendeu? Eu ficava um dia inteiro sem ver a minha esposa. Então, quer dizer, saúde, nem pensar, academia, não, esquece isso, Gustavo. Entendeu? Eu não pensava nisso, pensava em trabalhar. Então, eu já cheguei a sair 5 horas da manhã e voltar 10 horas da noite. Então, quando eu comecei a enxergar isso daí, esses grandes players aí já mostrando a sua rotina, eu vi onde é que eu estava errado. Mas se eu entrei naquela situação, quem que tem que tirar eu de lá? Eu mesmo. Né? Então, foi onde eu me inspirei nessas pessoas e hoje eu tenho como uma das minhas grandes inspirações o Joel J., tá? Que naquela época ainda não era o que ele é hoje. Não, ele era apenas um atleta e ele vem me mostrando essa evolução. Eu lembro de uma fala dele que ele falava assim, ó, se você já levantou da cama 1-0 para mim, né? Se eu já saí, já vesti 2-0 para mim. E aquilo foi me inspirando. Foi onde eu comecei a entender que o caminho seria esse. E assim eu fiz e hoje eu sou muito feliz com essa decisão que eu tomei. Tá. A gente que segue muito o Joel, só te fazer uma pergunta e até para muitos que acompanham ele, também quando me pergunta, Joel, e o banho 5 horas da manhã gelado? Rapaz, pulou ou não? Não, esse aí ainda não. Eu sou gato escaldado. Entendeu? Banho de água fria, não. Banho de água fria, só se for na piscina das 11 às 2 da tarde. Porque passou também, já estou num frio danado. Eu sou o famoso banho de água quente, aquele que descasca o porco, né? Então, quando fala de água fria comigo, rapaz, eu ainda não consegui. E eu tenho inspirações dentro da família, tá? Eu tenho um tio meu que já está com mais de 60 anos, o banho é de água fria na época do inverno. Então, assim, eu já tentei aprender com ele, mas ainda não colou, ainda não deu certo. Mas eu acredito que um dia eu vou vencer esse medo aí, esse desafio aí ainda. É um processo, né, que a gente tá de aceitar esse banhozinho gelado. É igual quando você vai no cabeleireiro, ele fala que você tem que lavar a cabeça com água fria. Né? Porque a água fria, não sei o quê. Eu falei, não, a minha ainda não deu certo ainda. Não chegou pra mim. Thiago, a gente falando até, trazendo agora pro jogo, o Joel também fala muito sobre transição de carreira e hoje nós vivemos, né, esse período, passando por isso. E o Thiago é um dos caras, olha que eu acompanho muita gente, viu? Escuto em imersão. E um dos caras que a comunicação sempre fica muito clara, chega aos ouvidos ali de quem tá prestes, tá atento, escutando. Uma mensagem bem assim, clara, didática, simples e direta. Eu vejo muito isso no grande Thiago Augusto. Muito obrigado. E o Thiago que vem aí encantando várias pessoas também hoje com palestras. Sim. Além dos treinamentos em company, né? Mas as palestras agora saindo, como se diz,
saindo casulo. Isso. Depois do líder forte, empresa forte que a gente fez, já colocou ali. Pai, eu tenho esse gravado aqui meu braço até hoje. Olha aqui, Tá ó. lá, tá gravado? Danado, tá aqui gravado até hoje o sinal daqui a tábua lá. Tá vendo? Líder forte, empresa forte. Ele rompe várias barreiras Sim, aí na sim, vida sim. de quem tá com receita, com medo do empreendedor, né? E o Thiago passou por esse processo também. Lógico, é um pilar a mais que vem ajudando, mas anos de capacitação. Eu acredito muito no treinamento e hoje você vem transmitindo, encantando, transformando vidas através de suas palestras. Como que chegou assim? Não, eu tenho que palestrar, eu tenho que falar, eu tenho que transbordar a vida do Tem que outro. transbordar. Ô, Gustavo, isso começou lá na faculdade, gente. Parece que não, mas começou lá na minha faculdade, quando eu comecei a apresentar o trabalho. Cara, era tão interessante a minha faculdade, porque eu estava num grupo de pessoas que eles não gostavam do trabalho, da apresentação de trabalho. Quando falava apresentação de trabalho, a galera já travava e tá tudo certo. Eu falei, não, peraí, tem uma oportunidade aqui para mim. O meu tempo está escasso. Se eles não querem apresentar, eu quero. Mas para isso eu preciso do conteúdo pronto. Então o que eu combinei com o nosso grupo lá? Falei, vamos fazer o seguinte, vocês me entregam um trabalho com 3 dias de antecedência e eu apresento sozinho, entendeu? E o grupo topou, o grupo achou legal, né? Então foi quando, Gustavo, me despertou esse desejo de ir além, entendeu? De se tornar realmente um palestrante. Então isso começou lá na faculdade, quando eu ia fazer a apresentação dos nossos trabalhos lá para os alunos, e eu conseguia transmitir a mensagem, eu conseguia levar a informação a eles. E cada dia que passava, essa vontade de ser mais vinha aumentando dentro de mim. Quando eu fui para o mundo da consultoria, isso ainda não me brilhava, não. Mas foi até que um dia eu fui convidado para poder fazer uma palestra na minha igreja. Nunca tinha feito nada, Gustavo. Nunca tinha feito nada nessa vida assim de maneira, vamos dizer assim, mais profissional, vamos imaginar. Mas quando a palestra terminou, que o pessoal veio até mim e falou assim, peraí, tem quanto tempo que você faz isso na sua vida? Porque eu nunca fui tão impactado igual hoje, né? Aí eu peguei e falei assim, pronto, será que esse é o meu caminho? Será que é por aqui que eu tenho que ir? Então, foi ali que foi nascendo mais esse desejo. Aí, de lá para cá, Gustavo, eu fui me capacitando. Entender a rotina, porque ser um palestrante não é só você ter o dom da comunicação, é saber também a forma que você vai levar as mensagens, como que você vai inserir o conhecimento que você tem àquelas pessoas que estão dispostas a te ouvir, né? E o grande desafio do palestrante é o quê? Fazer as pessoas ouvirem. Porque quando você entra num público que as pessoas não te ouvem, deixa a sua palestra um tanto quanto desafiadora. Não, e o tanto que é chato o palestrante sem energia. Meu Deus do céu. Tem gente que entra assim, oi, boa tarde, tudo bem? Eu faço isso. Exato, Quando vai ter um cara. dormindo ali do lado. E é isso que eu tento levar para as pessoas, né? É aumentar a frequência ali quando você está chegando. Porque você tem que manter a frequência daquele público mais alta, para que eles possam abrir o coração para aceitar o que está chegando. Já quebrar o padrão, Já quebrar o padrão. E eu, assim, eu acho que eu tenho um pouco desse dom, sabe? Eu consigo chegar e quebrar aquele clima que às vezes não está tão legal e trazer, assim, realmente a pessoa me dá atenção porque eu vou ouvir. Mas antes de tudo isso, Gustavo, eu sempre me preparo muito bem, tá? Eu não entro ali, tipo assim, eu já tenho 15 anos que eu estou nessa história, tem 15 anos que eu ouço relatos de empresário, então eu já sei tudo. Não, eu me preparo. Aquilo que eu me proponho a fazer, eu me preparo para apresentar. Então, eu realmente vou para apresentar um conteúdo que, nos meus olhos, ele é relevante, ele é transformador e ele vai te ajudar. Entendeu? Eu nunca entro numa palestra pensando que eu já sei de tudo. Eu já sei o tema, então não preciso me preparar, vou lá e faço o que eu faço todo dia. Não, eu me preparei para aquele momento, porque eu quero realmente transbordar na vida das pessoas. E falando de transbordo, como se diz, Marçal, né? Qual foi o depoimento que mais te impactou de alguém que foi ouvinte seu? O Gustavo, foi numa palestra que eu tive na universidade. Teve várias passagens, mas 2 delas na universidade foi quando um dos alunos estavam saindo da sala e falou, Thiago, eu quero falar com você. Eu falei, não, pois aí, vamos lá. Ele
falou, ó, eu quero te parabenizar porque você foi um dos poucos que conseguiu segurar a galera dentro aqui do auditório para te ouvir. Muitos vêm aqui e não conseguem fazer o que você conseguiu aqui hoje. Eu não esperava que toda essa galera fosse ficar aqui para te ouvir, né? E um segundo depoimento dessa mesma noite foi quando o aluno chegou em mim e falou assim, Thiago, existe a possibilidade de você me atender fora daqui para mim poder entender um pouquinho mais sobre essa sua carreira, sobre essa sua forma de apresentação, porque assim, eu me conectei muito com você. É uma pena que foi muito pouco tempo, né? E eu fiquei muito feliz com essa situação, porque saber que a gente está levando a mensagem. E a pessoa me procurou depois para a gente partilhar. Qual era o grande desafio dela? O mesmo que eu tive lá na frente. O que fazer com o meu diploma? Né? Então, esses dois momentos para mim foram impactantes, Gustavo, porque a universidade onde eu tive a oportunidade de palestrar, quando eu cheguei, eu senti que os alunos não estavam tão conectados. Eles estavam ali porque valia ponto, porque era uma obrigação. Ou você vai ou vou te dar uma punição. E eu me vi numa situação que eu precisava fazer algo diferente. E assim eu fiz, cara. E foi na minha entrada que eu conectei com aquela galera e consegui segurar eles. Então, quando eles me parou no final da palestra, foi onde me impactou mais ali e me mostrou, estou no caminho certo, eu tenho que investir mais conhecimento e levar mais para frente esse negócio aí. Agora, ó, quem tá em casa, pega o papel e a caneta, quem tá escutando aí no podcast, já guarda, escutando aí no carro, talvez dirigindo pelo Spotify, já guarda aí informação, anota, enfim. 3 pessoas que te inspiram quando o assunto é palestra, tá falando em público. Você olha assim e, opa, já me impactou, eu espelho neles ali, vejo o que tem de bom, enfim. A primeira pessoa que me impacta quando o assunto é palestra, e isso eu falo já falei isso para algumas pessoas já, é Jesus. Jesus me impacta muito porque ele levava uma informação muito clara para as pessoas com quem ele partilhava ensinamentos. E ele ensinava sem julgamentos, né, Gustavo? Que é um grande desafio. A gente tem que ensinar sem julgar, né? E essa é a primeira pessoa que me impacta quando o assunto é palestrar, falar com outras pessoas. A segunda pessoa com quem eu me inspiro muito quando o assunto é conhecimento, que quer transbordar realmente na vida das pessoas, é a forma como o Joel se posiciona. Né? Joel se posiciona de uma forma que ele abre os horizontes das pessoas. É claro que ele não dá o caminho total, ele te dá um direcionamento para aquilo que você quer, basta você saber o que realmente você quer primeiro, né? E eu tenho como um dos grandes inspiradores, né, hoje considerado talvez um dos maiores palestrantes do Brasil, que é o Renner Silva. O cara tem uma palestra e com uma palestra já impactou mais de milhares de pessoas, já fez ela mais de 1000 vezes do mesmo jeito e sempre gera impacto totalmente diferente por onde ele passa. Então são 3 pessoas que... E contando um grande feito. Exatamente. A história de vida. Ele conta a história de vida dele, mas de uma forma inspiradora. E que no final é o que você falou. Algum tempo atrás, quem tinha diploma, não que hoje perdeu valor e tudo mais, claro que não. Mas que algum tempo atrás era... E quando me fala assim, algum tempo atrás o diploma era importante, é porque os nossos pais falavam, se você não estudar, não fazer faculdade, você vai ter que trabalhar na roça. Hoje, para você trabalhar na roça, você tem que ter um diploma ou um curso técnico. Porque a tecnologia chegou, as coisas hoje são totalmente diferentes. Naquela época, não. Quem tinha diploma se diferenciava de quem não tinha. Então, tinha uma oportunidade maior do que dos dias atuais. Hoje, a oportunidade estão para todos. Para quem tem diploma, para quem não tem, a oportunidade está chegando, para quem tem coragem de ir atrás dela. Tá, então já me fala. Você falou, a oportunidade está para todos. Quais são as maiores facilidades do mundo empreendedor hoje? As maiores facilidades hoje, Gustavo, é que a avalanche de informação gratuita que está para você, há tempos atrás não tinha. Há tempos atrás, o que a gente tinha? Livro. Internet também não, porque não era todo mundo que tinha acesso à internet. A gente tinha livro, você tinha que pegar o livro e ler. Você tinha que pegar o livro e detonar ele para extrair dali o conhecimento. Hoje, empresariado, você passa mal com tanta informação que chega para você, porém, ninguém quer. E o filtro? Como que hoje?
como você tá falando, a gente tá na era de avalanche, obesidade informacional na internet. Aham. O que? Já dá uma dica pro pessoal que tá vendo a gente. O que você usa de filtro? Para Pra extrair a minha pra extrair informação. o melhor pra você. Gustavo, eu filtrei assuntos do meu interesse. Já vou até anotar aqui. Aquilo vai lá. que Vou faz fazer um interesse filtro. para mim. Então, primeiro, o que está linkado a quesitos de liderança e gestão de pessoa são coisas que eu filtro para que eu possa ouvir, para que eu possa estudar. Quando o assunto é gestão, gestão de resultado, gestão financeira, planejamento, são coisas que eu filtro. O que foge dessas vertentes é algo que não me chama atenção. Então eu não perco meu tempo ali ouvindo aquilo que não está no meu filtro. Tá, Aqui- tem muita gente que fala de gestão, de liderança. Como que você filtra aí pra chegar no... Eu me espelho em algumas pessoas, tá? E uma pessoa que eu gosto muito também, que é um grande consultor renomado, até a história dele muito bacana, o Renato Grimber. Renato Grimber foi um músico. Ele era um músico de barzinho, entendeu? Até que um dia ele foi para Nova York estudar e lá ele viu que o lance dele não era música, o lance dele era gestão, né? O Renato foi gestor da Sony, de outras grandes do mercado e depois retornou para o Brasil e também já prestou uma consultoria na gestão da Arábia Saudita. Ó, Então, olha o músico que gostava de tocar nos barzinhos, saiu de São Paulo, foi para Nova York, voltou para o Brasil, já foi para a Arábia Saudita criar a rotina de gestão do governo. Então, Gustavo, a gente tem que entender para onde que você quer ir. Defina de fato, usa essa pergunta, o que você quer daqui 2 e 10 anos, não como uma pergunta, mas como um objetivo. E coloque isso no papel para que você possa atingir. Porque, Gustavo, o Thiago, ele sempre que ele traça um objetivo, esse objetivo está no papel dele. Sabe por quê? Quando eu falei assim, eu quero comprar uma moto. E eu sempre fui um cara de orçamento. Eu sempre tive orçamento familiar, sempre, a vida inteira. Muito antes de ser um administrador de empresa, eu já tinha meu orçamento familiar. Eu tinha tudo muito organizadinho, quanto eu queria gastar por mês, com o quê. E eu tinha direito a 4 sanduíches por mês, cara. Isso é muita loucura naquela época lá, mas eu tinha direito a 4. Quando eu falei que eu ia comprar uma moto, eu cortei isso para um só. Eu deixei de comer o sanduíche que eu gostava? Não, mas eu comia um por mês, eu comia um por semana. Agora era um por mês, porque aquilo que eu estava gastando com sanduíche, eu estava investindo o quê? Na moto que eu queria comprar. E assim foi a minha vida inteira. Eu sempre defini os meus objetivos que eu queria. Então, toda vez que eu tenho um objetivo, eu coloco ele no papel e vou até conquistar. Exceto quando ele já não fizer mais sentido. Às vezes eu investi um tempo, hoje ele já não faz mais sentido, então quer dizer, ele vai ser excluído do papel. Vai entrar outro para eu poder fazer as minhas conquistas. quando você fala colocando o papel, você já viu falar muito, ó, chegando aqui um dos nossos patrocinadores, ó, o Pedrão, trazendo aí pra gente lá. Tropical Açaí, muito obrigado. Tropical Açaí, ó. Pra deixar mais gostoso aqui esse papo, ó. E Gustavo, eu tenho experiência boa dessa empresa aqui, viu? Tem? Tenho experiência Já boa. falei que o Joelzão vai gostar de Joel, escutar. eu tenho que te contar aqui que, assim, eu sempre que falava em açaí na nossa cidade aqui, eu sempre me deparei com uma situação que não era tão agradável. E quando eu tive a oportunidade de ir na sua empresa aí, experimentar, né, essa delícia aqui, lá do estado do Pará, eu tive uma experiência diferente. Então eu queria parabenizar você. Tá? Realmente está de parabéns, seu produto é excepcional. Ó, Joelzão. Eu sou cliente, né? Já pega aí, ó. Melhor que tem. Primeira. Tem outro igual, não. Primeira. Joelzão também tá sempre engajado com a gente. Deixar aqui, ó, pra tá aparecendo, participou da nossa mentoria, do Avanço Empreendedor e dando Rapaz, resultado. eu tava com o Joel naquele dia mesmo. O Joel tava comigo, Nós fizemos parte da mesma... Aquela lá do Líder Forte. Aí, hoje, que você tá do Avanço, ele também participou da primeira turma, a gente tá na segunda. Ah, legal. E já tá dando resultado, porque não tinha esse adesivo aqui nos copinhos não, viu, Joel? Não, e você percebe que são pequenos detalhes que transformam a marca. Marketing é tudo, Thiago. Eu acho que as pessoas precisam se preparar mais para essas questões, abrir mais para o novo, né? Saber que tudo é passível de melhoria, né? Então, tem que quebrar a barreira do medo. O medo está bloqueando muita gente aí de crescer. Tem muita ideia
Tem muita ideia guardada aí dentro de um caderno, dentro de um coração, dentro de algum lugar que precisa ser colocado na mesa e transformar, né? Não, com toda certeza. E, ó, Joelzão também vai estar aqui no Garra Podcast. E não mandou só pra gente, não. A produção ali também tá que tá. Então, então ele se tornou agora, além do líder forte, um patrocínio forte. Tiagão, e como a gente até falou, ele é um cara que a gente conversa muito sobre negócio também. E você falou que algo que me chamou a atenção. Define e coloca seus objetivos. Pra onde você quer ir no papel. Você já ouviu falar da lei da atração? Sim, já muito. Você faz uso, não faz, inconsciente? Qual que é a sua visão sobre Gustavo, ela? eu sempre tenho feito ela de uma forma inconsciente. Tá? A lei da atração, ela tem funcionado, eu não tenho ainda enfatizado ela na minha vida, mas de uma forma inconsciente eu tenho utilizado ela, muitas vezes. Você não traz a clareza, assim, mas está fazendo. Exatamente, exato. E assim, eu aprendi também ao longo dessa minha caminhada, Gustavo, ao longo dessas empresas das quais eu visitei, eu me relacionei com muitos empresários de várias formas, de vários conhecimentos, de vários posicionamentos. E eu tenho um cliente e amigo, né, que tem uma empresa de segurança, né, aqui da nossa cidade, e ele é bastante inspirador. Por quê? Ele tem uma visão muito clara daquilo que ele quer e, além disso, ele incentiva as pessoas que estão junto com ele a fazer a mesma coisa. Ele não quer só para ele. Isso eu acho muito legal. Quando você pega um empresário e fala assim, não, eu quero, mas eu quero que todo mundo tenha a mesma coisa, do mesmo jeito, só que cada um tem que fazer o seu, obviamente, né? Mas quando você pega um empresário tipo assim, não, é mais para mim e menos para o outro, né? Ele não, ele me chamou muita atenção nessa parte, Gustavo, porque quando ele abriu as portas para que ele pudesse conquistar, mas quem está com ele conquistar na mesma condição, na mesma quantidade, do mesmo jeito, eu achei isso muito bacana, sabe? Você tá ao lado de pessoas que te inspiram é bem diferente de pessoas que querem te sugar, entendeu? Porque tem pessoas que aproximam de você para te sugar, outras deixa você aproximar delas para te inspirar. E eu tenho buscado mais estar próximo de pessoas que me inspiram, entendeu? Eu quero estar próximo de pessoas que estão talvez maiores do que eu, para que eu possa me tornar cada vez melhor. Não maior, melhor. A gente tem que saber separar as coisas. O que é objetivo na sua vida? É ser maior, ser o melhor de todos, ou ser melhor que você todos os dias? Isso é muito importante também a gente ter clareza dessa informação. Isso é algo que é legal da gente escutar, porque eu partilho dessa mesma visão que esse empresário está falando, enfim, você conhece, a gente fala muito sobre. Cara, as pessoas não entendeu ainda que o jogo, na minha visão, é um jogo do ganha-ganha. Sim. Se você ganhar, o outro tem que ganhar também. De que adianta? É a mesma coisa você pegar aqui, ó. Tá você, tá a sua equipe. E você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Meu, se a equipe fica pra baixo, chega uma hora que vai acontecer o quê? Vai arrebentar. Exato. Então, se todo mundo sobe, todo mundo cresce mais. Só que, Gustavo, tem um ponto importante aqui que eu quero ressaltar isso para vocês, que é o seguinte. Fazer sua equipe crescer não é pagar mais dinheiro. Isso não é fazer uma equipe crescer não é pagar mais dinheiro. Porque eu já ouvi de empresário, mas eu quero pagar mais. Mas ninguém quer fazer mais. Mas espera aí, que tipo de líder tá você? Em algumas das minhas palestras eu sempre falo, Gustavo, primeiro a gente segue o líder, depois a ideia. E aí às vezes a gente acha que é colocar dinheiro que vai transformar a vida das pessoas, e não é. Tem pessoas que não querem dinheiro. Tem pessoas que querem só uma atenção, entendeu? O empresário já chega na empresa já reclamando que hoje é segunda-feira, que tem muita conta para pagar, que nós não batemos meta, que nós não estamos conseguindo, e depois você acha que pagando vai resolver a situação. E esse não é o caminho, né? Então, o empresário tem que crescer? Tem. Como eu vou fazer minha equipe também se desenvolver? Porque, Gustavo, hoje o que está matando muitos negócios em algumas empresas e matando algumas equipes, sabe o que é, cara? Falta de gestão financeira familiar. Se você soubesse o tamanho desse problema na vida dos empresários, mas ninguém dá atenção para isso. Ninguém para olhar isso. Porque às vezes a pessoa está mal
em casa. A energia está atrasada, o aluguel está atrasado, não está com a vida financeira como gostaria, como ele vai ficar dentro da sua empresa? Feliz? Satisfeito? Provavelmente não. E aí, os impactos financeiros para a sua empresa são milionários. Porque ele fica improdutivo, ele fica desmotivado, e às vezes você acha que é pagar mais, eu quero pagar mais, eu quero pagar mais. Mas o caminho não é esse. O caminho é entender o problema para ser corrigido e assim avançar. Aí todo mundo ganha. Aí o jogo do ganha-ganha entra para isso. E é muito diferente quando você quer praticar o jogo do ganha-ganha comigo fazendo sozinho. Eu tenho que fazer sozinho. Entendeu? Então aí as coisas não vai. Investir em gestão financeira, emocional para as pessoas, incentivar, expandir consciência, ler um livro, tá relacionando, conectar com outras pessoas ali que, como você falou, que estão tendo algum resultado. Como vamos falar assim, ser o meio de abrir esse acesso para outras pessoas, para eles que estão ali do nosso lado, para ver se desenvolve. Parece até uma brincadeira, mas a gestão financeira hoje tem sido a grande causadora dos problemas emocionais, dos problemas familiares, dos problemas de várias esferas. Se você pegar relatos, né, de pessoas que estão com problemas financeiros, você vai descobrir vários outros problemas que nasceram a partir desse pressuposto. Entendeu? Porque de onde que tem vindo as nossas ansiedades? Os nossos problemas emocionais? Muito deles relacionados à vida financeira. Por quê? Uns olham a idade, eu já estou ficando velho, ainda não conquistei nada. Então, ou seja, a minha vida financeira não está me proporcionando. Outros veem as pessoas indo e ele ficando para trás. Aí é onde eu costumo dizer. Semana passada, eu numa reunião de equipe, no 1 para 1, eu peguei uma régua e apresentei para um colaborador da empresa. Falei, com qual régua você está medindo o seu sucesso? Com a sua ou com a do outro? Porque muitas das vezes, cara, às vezes eu quero medir o meu sucesso com a sua régua. O Gustavo está tendo muito sucesso. O Gustavo está se despontando no mercado. E eu estou ficando para trás. Mas eu estou ficando para trás por qual motivo? Qual é o motivo de eu não estar acompanhando a crescente que as outras pessoas estão tendo? Porque, na maioria dos casos, você vai topar. Você não está fazendo o que você deveria. Então, quando eu te citei minha história, que eu abri mão da balada com os meus amigos, eu tinha um propósito claro e definido. E hoje eu estou caminhando sobre ele ainda, passado já 15 anos. Então, tem pessoas que querem conquistar o sucesso do dia para a noite. Por isso, os problemas emocionais estão cada vez mais ascendentes. Então, nós que estamos aí dispostos a treinar pessoas, né, como você tem seus treinamentos emocionais, que quebra esses desbloqueios aí que as pessoas têm, quebra esses paradigmas negativos, nós temos essa responsabilidade. Sucesso não vem do dia para a noite. A gente precisa aprender isso. Sucesso é um preço caro que nós temos que pagar para conquistá-lo. Então, você está disposto realmente a pagar o preço do sucesso? Essa é uma pergunta que eu quero deixar aqui para quem está nos ouvindo aí. E vai muito de encontro. Eu fiz um vídeo, ele até viralizou, falando sobre isso. O mais barato é o dinheiro. Eu concordo. Tempo, abdicações. O mais barato é o dinheiro, Gustavo, nesse jogo pensa todo. aqui, cara, depois de uma semana de trabalho, ou um dia de trabalho, você ainda chegar em casa e falar assim, eu vou tomar um banho, vou ficar com meus filhos por um momento aqui, vou conversar um pouco com a minha esposa e que depois eu tenho que treinar. Depois eu tenho que ouvir o vídeo lá, né? Ou até mesmo, cara, já aconteceu comigo, tá? Aqui não é história de podcast, não. Aqui é realidade. De sair para fazer uma caminhada 10 horas da noite. 10 horas da noite eu saí para cumprir o meu compromisso de saúde. Então, assim, tá na hora de fazer caminhada? Esse é o horário de fazer caminhada? Não sei, mas é o horário que eu tive. E eu fui e usei ele para esse propósito. Porque eu já tinha trabalhado o dia todo, eu fiquei com a minha família um tempinho, eles foram dormir, eu fui fazer a caminhada. Então, quer dizer, o meu compromisso, que eu falei aqui no meio dessa nossa conversa, saúde, família e trabalho, ele está sendo cumprido. De uma forma ou de outra. Para muitos, amanhã a gente faz. Para mim, não, é compromisso. Então, se está no objetivo, tem que ser cumprido. Então, eu tenho me esforçado muito para isso acontecer na minha vida. Então, eu acho que não tem outra forma. Tá? Você tem que realmente definir se é isso mesmo que você quer. Se você quer ter sucesso, tem que pagar o preço.
Se você quer ficar na lamentação, também tem o preço. Qual que você escolhe? Qual que é que mais te chama a atenção aí, na verdade? A gente vai ter que contar alguma história, né? Sempre tem que contar uma historinha aí né? você escolhe qual que você quer contar, né? Lá no final do jogo, né? Sim. Ô, Gustavo, eu tenho isso, que faz parte da minha história também, tá? Eu quero ser lembrado por algo bom que eu fiz na vida das pessoas. Então, tudo que eu tenho feito tem sido com esse propósito, de levar algo que transforma a vida do outro sem pedir nada em troca. Eu não quero nada em troca. Eu só quero que, se amanhã eu não puder participar mais dessa vida terrena, eu tenha deixado algo de bom na vida do outro. Eu transformei ele de alguma forma. Isso faz parte daquele sucesso que eu quero ter. Então, a cada passo que eu estou dando, a cada pessoa que eu estou me conectando, eu tenho tentado deixar isso na vida dele. Ele pode até não estar bem hoje, mas quando ele conversar comigo, eu quero que ele volte para onde ele está indo de uma forma diferente, mais confiante. Ele acreditando mais nele. E eu já peguei tantos casos, cara, tantos casos. Tem pessoas que acham que sou coach, tem pessoas que acham que sou psicólogo, e não, eu não sou. Eu sou só uma pessoa que tem como objetivo transbordar na vida do outro, mas levando algo de melhor. Não criticando as pessoas, não, isso não funciona. Isso é um ponto que tem em comum junto entre os maiores, que a gente tá no meio, tá ali conversando, enfim, ver quem tem realmente ali resultados acima da régua, vamos dizer. E um ponto em comum entre pessoas que têm sucesso, grandes players, grandes empresários, empreendedores, enfim, é o que você acabou de falar agora. São movidos por legado. Quer deixar a sua passagem marcada aqui nesse plano, sua terra, enfim, independente da sua religião, que ultrapasse gerações o que está fazendo hoje. Então, a grande maioria é movido por legado. Lógico, tem as outras coisas em si, mas o legado é algo que fala muito forte dentro das suas ações, suas atitudes. E faz tanto sentido, você falou uma palavra aí agora que me remeteu ao nome da minha empresa, Gustavo. A Plano, ela ganhou o nome de Plano por uma brincadeira entre amigos, né? Sempre que eu deparava com alguma situação, os meus amigos chegavam com a situação para mim, e eu falava para eles assim, fica tranquilo que eu tenho um plano, entendeu? E todas as vezes que eles me perguntavam, eu falava, fica tranquilo que eu tenho um plano. Aí, algum tempo atrás, alguns amigos, Thiago, é tão engraçado o jeito que você fala, cara, porque você é tão tranquilo diante da situação. Não é tranquilidade. Isso não é tranquilidade. É uma questão de acreditar. Eu acredito que eu tenho um plano. Que eu vou resolver isso daí. Se eu falei para você, fica tranquilo que eu tenho um plano, fica tranquilo que vai dar certo, é porque vai, eu acredito que vai dar certo. Então, eu sempre falo isso com muita segurança, com propriedade mesmo. E as pessoas acham assim que é tranquilidade. Não é. Gustavo, confia no você, cara. Você tem que confiar naquilo que você acredita. Se você não acredita, você quer que eu acredite? Não tem jeito. Né? E aí, dessa forma, eu tenho inspirado muitas pessoas com o simples fato de dizer, fica tranquilo que vai dar certo. Fica tranquilo que eu tenho um plano. Tá? Isso sempre dá certo, sempre funciona, cara. Então, é porque eu estou de forma positiva. Eu estou de uma forma que realmente eu quero que isso dê certo. E as coisas têm acontecido e eu tenho agradecido muito a Deus por isso, sabe? É muito bacana, é diferente. Ser iluminado. Gente, tá... Quanto tempo já deu aí, Pedrão? 1 hora, Lucas? 1 hora? Legal demais. O tempo passa quando o papo é bom. A pessoa de uma alta frequência vai fluindo naturalmente. Sim, sem dúvida. Cara, eu queria te perguntar ainda algo que pro empreendedor que está iniciando hoje. Certo. Ou talvez um empreendedor que quer ter algo a mais. Uma segunda fonte de renda, uma terceira, enfim. Mas vamos focar aqui nesse que está iniciando hoje. Qual seria um investimento legal? Qual conselho que você daria, um guia, um passo a passo para o empreendedor que está iniciando hoje? Por onde que ele vai? Primeiro passo de uma história de sucesso hoje, para os dias atuais, chama gestão do tempo. Gustavo, parece nada, né? Mas tem muita grana envolvida nisso daqui. Gustavo, o empresário precisa aprender a gerir o tempo. Então, você que é empresário, você que está pensando em começar agora, ou você que já está na caminhada, para um pouco aí e entenda como é que anda a sua gestão do tempo. Por quê, Gustavo?
o tempo não é o senhor de tudo, né? Nós estamos aqui já há alguns minutos já se comunicando. Tem como nós voltar lá onde a gente começou novamente? É basicamente impossível disso acontecer. Então, o conselho que eu deixo para quem quer começar um novo negócio hoje é entender como é que está o seu tempo para isso que você está querendo. Você está com tempo para investir nisso daí? Não, eu estou sem tempo de tudo, então não comece, que você já vai dar errado. Porque as pessoas estão entendendo que colocar pessoas para fazer é a solução. Como que você coloca pessoas para cuidar do seu negócio, nem você sabe o que você está querendo? Como que você vai liderar essas pessoas? Então, o meu conselho de hoje chama gestão do tempo. Para todos que estão nos ouvindo aí. Thiagão, show. E vamos lá. Eu vou finalizar todos. A gente já finalizou o primeiro, hoje no segundo. Garra Podcast. Com uma seguinte reflexão ou metáfora, algo que fez sentido na sua vida. Só que em formato de uma frase, que essa frase chegue para todo mundo da população mundial, todo ser vivo, racional, consiga adentrar ali, fazer sentido e para ele executar. Qual foi uma frase que te ajudou, te impactou e que pode chegar e transbordar na vida de tantas outras que bacana, pessoas? que pergunta bacana. Essa frase, ela é até uma das minhas finalizações de palestra, tá? Eu tenho uma palestra que é de desenvolvimento de líder e treinamento de equipe, onde eu finalizo com essa frase, que é de um autor desconhecido. Quando eu li ela, me identifiquei muito com ela e nunca encontrei o autor dessa frase ainda registrado, que diz o seguinte: caminhe com alguém do lado para que você não chegue no topo e não tenha ninguém para abraçar. Ou seja, não adianta você chegar no sucesso sozinho. Não adianta, não tem como ser feliz sozinho. Então a gente precisa caminhar com pessoas do nosso lado. Pessoas que nos inspiram, pessoas que nos transformam, pessoas que querem estar conosco, todas as esferas de pessoas, porque eu acredito no poder das pessoas. Pessoas precisam de pessoas, né? A gente ouve isso falar em todos os instantes. Em vários treinamentos eu já ouvi isso. Eu acredito que você também já deve ter ouvido. Então, essa é a minha frase aí para todos que estão nos acompanhando aí. Pessoal, primeiro aí, já finalizando, agradecer o Thiagão pelo tempo. Não, né? Foi muito produtivo, foi muito bom. Um tempo que eu acredito que é gratificante, é uma honra ter você aqui no Garra Podcast. Obrigado, também, legal. para as pessoas que estão aí ouvindo, tenho certeza que vai chegar mensagem no nosso direct, no WhatsApp, no seu. Me ajudou com isso, me ajudou com aquilo, porque realmente, fato, você está indo numa caminhada ajudando muitas outras vidas, muitas outras empresas. Parabéns, Thiagão. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado aí por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Cara, eu não poderia finalizar esse podcast aqui sem antes também parabenizar também toda a sua energia que você tem levado aí por onde você passa, tá? Toda a sua história, né? Saber que é uma pessoa que esteve próximo da morte, né? E ressuscitou das cinzas aí, e hoje vem, né, levando a nossa cidade, levando o espírito empreendedor jovem, né, para o pódio aí, para os destaques. Então, cara, saiba que você também inspira muitas pessoas. Muitas pessoas devem estar te acompanhando. E nós que estamos nessa caminhada, nós passamos a ganhar uma responsabilidade a mais, né? Porque nós temos que ser exemplo. Sim. Em tudo aquilo que a gente faz. Então a gente tem que ter um zelo maior, porque se as pessoas estão conectando conosco, é porque a gente tem algo de bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado a partir desse momento, né? Então que você também tenha cuidados aí com as inspirações que você está levando. É algo que nós somos seres humanos, né? Passíveis de erro, passíveis de falhas, mas que você possa sempre transbordar também na vida das pessoas aí, viu? Parabéns. Obrigadão, Thiagão. Chega até a emocionar vindo aqui de uma pessoa que tá comigo aí junto na caminhada, trabalha junto com a gente lá na... É um dos esteios da Gamarra Fitness, a gente sempre conversa muito sobre outros negócios, investimentos. Sim. E, como você falou, venha calhar com a sua frase. Gente, é um pelo outro, não é um querendo derrubar o outro. Não, pô, vamos junto. Vamos junto. Sim. E unindo forças a gente consegue chegar mais longe. Sem dúvida. E ter mais resultados e impactar mais vidas e o seu legado fica mais fortalecido. Sem dúvida. E assim a gente encerra o segundo episódio do Garra Podcast. Se você ainda não inscreveu no canal,
se inscreve, ativa o sininho, segue no Instagram. Já deixa seu Instagram aí também, Thiagão, o pessoal seguir. Realmente, para você que quer aprender um pouco mais sobre conteúdo de gestão e resultados, segue lá, Thiago Augusto, com THU no final aí, e vem com a gente que tem muito conteúdo sendo partilhado lá com vocês. Fechou, pessoal? Vamos juntos. Até a próxima.